Olha só o que eu falo para vocês, né? O PT, o Lula, está destruindo completamente as estatais brasileiras todas, mas nada é pior do que o Lula está fazendo na Embrapa. Está destruindo a Embrapa completamente. A Embrapa, que já foi um órgão de referência no Brasil, virou um depósito de sindicalistas, né? O Lula, com o fim do imposto sindical, ficou muito chateado com os funcionários dos sindicatos que ficaram sem dinheiro, os amiguinhos dele, sindicalista, que não tem mais dinheiro, e loteou a Embrapa inteira, encheu de sindicalista na Embrapa e coisa e tal, e a Embrapa agora virou uma empresa deficitária, que ela é uma empresa que dava lucro, né? E simplesmente está caminhando para acabar. Daqui a pouco não consegue mais nem privatizar a Embrapa do jeito que eles estão fazendo isso. Estão tirando o pessoal técnico e botando esse pessoal sindicalista, esse pessoal político, e isso tem um efeito muito ruim a longo prazo. Porque, veja, o cara técnico, por definição, não é político. Então, quando você enche uma empresa que tinha uma característica técnica com políticos, para tirar isso depois é muito mais difícil, porque o político ele tem a jogadinha de conseguir pedir apoio, pedir ajuda, não sei o que lá e coisa e tal. O técnico não, o técnico simplesmente vai embora. O que está acontecendo, porém, no final das contas é positivo, porque o que está acontecendo é o surgimento de um monte de agritechs no Brasil. Ou seja, a Embrapa está deixando de existir e as agritechs estão crescendo. Isso aqui é a parte que eu acho que eu quero focar nesse desastre que é o PT para as empresas públicas. Né? Por quê? Porque ele acaba tendo essa ideia de aparelhamento de estatal. É por isso que o Lula gosta de estatal. O Lula entende estatal como um lugar que ele pode botar os amiguinhos lá nos cargos de chefia e coisa e tal. Né? Ajudar a companheirada. Né? E isso destrói a estatal. Porque você acaba tendo um monte de gente incompetente que não sabe fazer o negócio, que está ali só para ganhar dinheiro, só para fazer política e coisa e tal. Então, não apenas consome dinheiro, como gera valor negativo para a empresa. É o que destruiu os Correios, né? O pessoal está falando aqui, essa filosofia do não lucro é o que destruiu os Correios completamente no Lula. Por que os Correios tinham lucro com o Bolsonaro e deixaram de ter com o Lula? Exatamente por conta dessa vontade de ajudar sindicalista, de ajudar amiguinho, de colocar afiliado político nessas empresas, né? E é por isso que eu falo para vocês, o Brasil está numa encruzilhada crucial. Se a gente deixar esse cara ficar mais 3 anos, meu amigo, é capaz de não ter salvação nenhuma, não. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso. Eu estou gravando esse vídeo no dia 30 de julho de 2026, às 3 horas da tarde. Essa notícia foi sugerida por Peter na Fazenda, Só Tá Cagado, Carol Miller e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Né? O governo Lula é uma desgraça para as estatais todas, tá? É uma desgraça para a economia brasileira como um todo, né? Mas principalmente por causa dessa ideia dele aqui. As empresas estatais federais que voltaram a operar no vermelho no terceiro governo do Lula têm registrado sucessivos recordes negativos, né? Entre janeiro e maio desse ano, o déficit somou 5,9 bilhões de reais, o pior para o período desde a série histórica do BC. Considerando também que empresas estaduais e municipais, o rombo atinge 7,4 bilhões. Né? E o problema é esse, por que essas estatais davam prejuízo no governo Lula, davam prejuízo no governo Dilma, aí no governo Bolsonaro passaram a dar lucro e depois voltaram a dar prejuízo no governo Lula? Por quê? Porque, de novo, o Bolsonaro limpou as estatais, tirou esse bando de coisa de companheirada política lá. Isso é um dos motivos pelos quais o pessoal ficou muito chateado com o Bolsonaro. Né? Mas é uma coisa positiva. Para o brasileiro, para o Brasil, isso é uma coisa ótima. Esse pessoal indicado político em estatal consome recursos, toma decisões ruins e, no final das contas, não contribui para nada. Vira um mero consumidor de dinheiro na estatal. É por isso que o Lula não gosta de privatização. Ele não gosta de privatização porque ele quer botar os amiguinhos dele na estatal, né? E quando é privatizada, como é o caso da Vale, ele ainda fica tentando ainda interferir nas empresas para colocar mais afiliado, para colocar mais despesa ali, né? O Lula não encara a economia como uma maneira de otimizar os recursos e coisa e tal, não. Ele encara a economia como eu posso roubar esse pessoal? Como é que eu vou extorquir dinheiro dessa galera? Essa é a visão econômica do Lula, né? E, bom, um dos casos clássicos é os Correios, né? Várias empresas estatais brasileiras têm problemas. Até a Petrobras está com dificuldade. A Petrobras, que, cara, empresa de petróleo, para dar prejuízo, tem que ser muito ruim mesmo, né? Até a Petrobras chegou a ter problemas na época da Dilma, né? E agora não está muito bem, não. Podia estar muito melhor do que está hoje por conta dessas políticas do Lula. Como o pessoal coloca aqui, o Lula encara o negócio como aparelhamento e filosofia do não lucro. Não porque lucro é ruim.
Cara, isso é das coisas que mais destrói o Brasil, tá? O Brasil tem essa filosofia de que lucro é uma coisa ruim, que não se deve fazer as coisas pensando... Não, é o contrário. Você tem que buscar o lucro. Se você está fazendo alguma coisa que não dá lucro, é porque você está fazendo errado. Você tem que buscar coisas que dão lucro, né? Porque, exatamente, quando você dá lucro, é porque você está atendendo uma necessidade das pessoas, está atendendo uma função social. Não existe nenhuma função social que não gere lucro. Então, essa ideia de que, o lucro não é bom e coisa e tal, temos que fazer a coisa dar prejuízo, isso é o que gera essa tragédia brasileira que nós estamos desde a época do Getúlio Vargas. Mas é o que eu falo para vocês, o prejuízo nas estatais é enorme, isso é inegável, o Lula ia quebrar todas elas mesmo, isso é natural, no momento que o pessoal fez o L lá em 2022, ia quebrar a porra toda, mas nada é tão ruim quanto a Embrapa, tá? A gente tem avisado aqui desde 2023, esses artigos aqui, ó, eu cheguei a falar sobre eles em 2022, aqui em 2024, alertando para a interferência política na Embrapa. A Embrapa, para quem não sabe, é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, né? É uma empresa que surgiu no Brasil na época que o Brasil era deficitário de comida. O Brasil importava comida, galera, porque embora a gente tenha muita terra aqui, havia um desafio enorme, né? O Cerrado, que é a grande fronteira agrícola hoje do Brasil, não era cultivado, você não conseguia plantar nada no cerrado, né? Não tinha o conhecimento que a gente tem hoje sobre o solo e sobre sementes resistentes e coisa e tal. Então o Brasil era um importador de comida. E na época dos milicos, os milicos fizeram um monte de merda, é verdade, mas uma coisa boa que eles fizeram foi isso daqui. A Embrapa, não vou negar não, foi uma coisa positiva que foi criada na época dos milicos, né? Exatamente a ideia de criar uma empresa de pesquisa para ver como é que poderia ser cultivado o Cerrado e outras regiões do Brasil também, né? E teve um sucesso muito grande no caso do Cerrado, né? Descobriram lá como é que fazia para corrigir a terra do Cerrado, criaram espécies de soja resistentes para as condições do Cerrado, e o que tem hoje é o que vocês veem aí. O Brasil hoje em dia é uma potência no alimento no mundo, produz alimento, alimenta metade do mundo, o Brasil, justamente porque tem muita terra fértil, muita terra que pode ser cultivada, né? E justamente em função da Embrapa. E a Embrapa sempre foi uma organização extremamente técnica, inclusive com gestão profissional, com gestão de empresa, ela dá lucro. Porque, veja, quando ela cria lá uma semente específica, um processo específico, ela ganha royalties em cima disso e com isso ela ganha dinheiro. Né? É uma coisa positiva. Mais uma vez, lucro é o que é positivo. Se você está tendo lucro, é porque você está fazendo a coisa correta. Se você não está tendo lucro, repense o que você está fazendo aí, tá? Às vezes você consegue operar sem ter lucro na expectativa de no futuro ter lucro, né? Mas essa ideia de que existem coisas positivas que são feitas por organizações sem fins lucrativos não existe. Toda organização sem fim lucrativo é uma praga na sociedade, é algo que piora a situação econômica, piora a vida de todo mundo no longo prazo, tá? Mas o que está acontecendo com a Embrapa, né? A Embrapa, quando o Lula assumiu, ele decidiu trocar toda a liderança da Embrapa, aliás, ele fez isso em todas as empresas estatais, né? Por amigos dele. Por que isso? Porque o Lula está chateado que os sindicalistas todos estão quebrados, né? Com o fim do imposto sindical, o pessoal ganhava uma grana como sindicalista, ganhava dinheiro pra caramba, esse pessoal ganhava muita grana, vivia na aba mesmo, né? Tirando um dia de trabalho de cada trabalhador para não fazer porra nenhuma, porque sindicato é a coisa mais inútil do mundo, não serve para merda nenhuma. Aí esse pessoal todo teve que trabalhar, teve que fazer alguma coisa, não quer fazer porra nenhuma, uma cambada de político que não serve para nada, mafioso do caralho. Aí o Lula botou esse pessoal todo num monte de empresas aí. Mas na Embrapa isso foi muito sentido, porque nas outras estatais, nos Correios, por exemplo, os Correios estão fodidos, né? Mas os Correios sempre foram meio fodidos mesmo, sempre teve 10 chefes para cada funcionário nos Correios, porque tem uma quantidade de indicado político lá em Brasília nos Correios, que é impressionante. Sempre teve meio fodido por essa questão de interferência política. A Embrapa não, era uma empresa que até então ainda estava com uma característica meio... sobreviveu até os governos Lula 1 e Lula 2 e coisa e tal, ainda tinha uma característica eminentemente técnica, né? Mas agora no Lula 3 não, o Lula 3 tem que ajudar os sindicalistas amigos do Lula. Aí, meu amigo, na Embrapa a destruição foi grande aqui. Desde maio desse ano, a gente está falando de 2023, tá? Ano que o Lula assumiu, tá? Quando Silvia Massurá assumiu a presidência da empresa, da Embrapa, pesquisadores, produtores rurais e parlamentares estão preocupados com a interferência política no comando das unidades. O processo de escolha das chefias segue um protocolo rigoroso, com inscrição de interessados, apreciação de currículos e apresentação de um plano de trabalho para o mandato.
Em novembro desse ano, a troca da chefia da Embrapa Clima Temperado, antes do fim do mandato, acendeu o alerta máximo. Em geral, o mandato é de 2 anos, prorrogáveis por mais 2, seguidos por outros 2. Total 6 anos. Dessa vez a mudança ocorreu sem justificativa. O aparelhamento na Embrapa coloca em risco uma das estatais mais respeitadas no Brasil e coisa e tal. E aí o pessoal reclamando disso aqui, né? Só que agora, aqui em 2024, na Embrapa sindicalizada do governo Lula, o agronegócio virou tabu e meritocracia perdeu espaço. Encheram de sindicalista na Embrapa, nos cargos de chefia e coisa e tal. Por quê? Porque o Lula queria colocar os amiguinhos sindicalistas dele em algum lugar. Os sindicalistas não gostam de meritocracia, é lógico, nunca fizeram porra nenhuma na vida inteira, uma cambada de mamador, de sanguessuga, que nunca produziu nada na vida, e lógico, não gosta do agronegócio, porque não, o agronegócio é ruim, o negócio é a agricultura familiar. Meu amigo, se a gente tivesse dependendo de agricultura familiar, a gente estava passando fome, cara. Agronegócio é importante pra caralho. Mas eu não gosto. Mas, meu amigo, então, você comeu hoje? Você almoçou hoje? Pois é, por causa do agronegócio, senão você não tinha almoçado. Pode gostar, pode não gostar, mas que eles prestam um serviço importantíssimo, prestam, né? E agora a Embrapa, que era a base desse troço todo, né, começou a simplesmente perder esse sentido, né, justamente porque virou um cabide de emprego, né? O Laudelino fez um vídeo aqui falando sobre esse tweet aqui do Antônio Cabreira, exatamente isso aqui. A Embrapa virou uma folha de pagamento com pesquisa anexa. Está aqui o tweet do Antônio Cabreira, né? Ninguém discute que a Embrapa representou para o país, no Brasil no passado. Realmente, foi fantástica. Agora, o que ele fala aqui é que atualmente a empresa é deficitária, ela não produz mais nada, tá parada, nada consegue andar, porque tudo depende da burocracia dos sindicalistas do PT e nada anda. E, enfim, a tragédia do fim da Embrapa no Brasil. E isso é importante notar que isso pode gerar impacto, sim. Ah, Peter, mas hoje a gente já explora o Cerrado, agora não tem mais problema. Não tem, cara. Vão surgir novos desafios mais para frente. Ainda tem um monte de bioma no Brasil que a gente não consegue explorar. A Caatinga, né? É um problema a Caatinga. É possível que talvez um dia a gente consiga. O Egito está explorando o deserto do Saara. Israel tem várias fazendas na área de deserto, lá do Negev, lá. É possível sim explorar a Caatinga brasileira, né? Mas se não tiver pesquisa, se não tiver investimento nisso, não vai ter, né? E do jeito que o Lula está fazendo, está indo para o saco. Isso realmente é muito triste, o fim da Embrapa. Tá? Agora, a notícia positiva é o que eu falo para vocês, o que está acontecendo no mundo é isso. A informação descentralizada e distribuída está tornando governos inúteis, que não servem para porra nenhuma. Mas também está ajudando outras entidades a fazer isso. Aqui, ó, a Embrapa envelheceu, mas uma nova já nasceu, longe do Estado. Olha, altamente ANCAP, a coluna aqui do The Agribiz, tá? Eles estão falando aqui sobre as agritechs. Agritechs são empresas de tecnologia focadas em agronegócio, ou seja, é uma empresa que atua como a Embrapa. Ela patenteia sementes e faz processos e coisa e tal. Então ela faz pesquisa e quando tem uma pesquisa que dá certo, ela vende isso para grandes agricultores, para o agronegócio e ganha dinheiro com isso. Então as empresas são lucrativas, elas têm lucro, né? Elas geram lucro no final das contas. Elas fazem o que a Embrapa fez no passado e que foi muito positivo. A busca pelo lucro é o que direciona no sentido bom, no sentido certo do mundo, né? Enfim, repara como é que o que está acontecendo é isso. Mais uma vez, o Estado caindo na sindicalização. E eu lamento informar vocês, mesmo que o Flávio ganhe, vai ser difícil reverter isso daqui, tá? Porque o técnico, ele não quer briga. Já o sindicalista quer briga. O sindicalista adora brigar, adora arrumar confusão, adora fazer política e coisa e tal. Vai levar muitos anos para tirar a Embrapa dessa lambança que o Lula fez. É melhor encerrá-la mesmo, fechá-la toda. Mais justo. Só que você ficaria sem Embrapa, mas agora não precisa mais, porque você já tem entidades no meio privado que fazem o mesmo papel que a Embrapa. Então repara como é que a tendência é essa, né? O governo perdendo importância e as entidades privadas, as entidades voluntárias, as entidades que surgem da iniciativa privada, crescendo e tomando lugar. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.